vocês! Muita gente mandou mensagem: Luana, você tá sumida? Cadê os vídeos no YouTube? O que tá acontecendo? A verdade é que eu fiz uma mudança, mudanças trazem problemas, mudança de casa, né? Então eu tava lidando com toda essa situação, tava sem internet, voltou agora, pra poder voltar com frequência pra vocês. Estou sentada aqui agora, porque acabou de sair a notícia de que voltaremos com o público nos estádios, 30%, e eu quero comentar a situação, mas também vou falar de Libertadores. E até por isso eu queria rodar para vocês o manifesto que a Betfair fez, muito legal, sobre o campeonato que a gente é apaixonado e onde tudo é possível. Então assiste aí que eu já volto. Quem imaginaria que esse seria o último jogo? É a última lágrima, é o último grito. Qual era a chance de sentir saudade dos meus adversários? A gente cresce na dificuldade, arriscando um futuro melhor. A gente se une, renascemos. A gente achava impossível, mas agora estamos de volta. Torcer é a fé que nos move. Acreditar é apostar. Não, eu não esqueci quem eu sou. Não, eu não esqueci quem nós somos. Um grito se liberta da garganta. Pra quando? Pra sempre. Porque quando você acredita, todo resultado é possível. Torcida nos estádios. Isso me revolta, mas não me surpreende, levando em conta como a gente lidou com a pandemia de uma forma geral aqui no Brasil. O que me deixa um pouco intrigada é que os próprios clubes não estão conseguindo lidar de forma convincente com o Covid, né? Porque tem protocolos, os atletas são testados de forma contínua e ainda assim temos contaminações. Imagina isso em relação ao torcedor, que a gente está falando de indivíduos que estão em suas próprias casas e que cada um faz o que bem quer da própria vida. Então tem gente que está aglomerando em bar, que está fazendo churrasco com os amigos em casa, tá tocando pagode, não sei. As pessoas vão se encontrar no mesmo ambiente, de alguma forma, e aí, vai saber, vão se abraçar durante o gol, porque vai rolar o famoso protocolo, né? Aposto que vão virar e dizer assim, não pode abraçar na hora do gol, que foi o que disseram para os jogadores lá no começo. Vai acontecer? Não vai acontecer. Vão seguir? Não vão seguir. Então isso tudo me surpreende, num sentido de, olha o caminho da loucura que a gente escolheu ir, né? Mas o que é mais irônico é que tudo isso esteja acontecendo em um momento em que o Flamengo passa perrengue, em que o Flamengo se colocou numa situação extremamente complicada dentro da Libertadores e não só da Libertadores. O Flamengo está com desfalques por causa do quê? Coronavírus. Justamente o time que quis bater muito de frente com o vírus, né? Quis forçar uma volta lá no Rio de Janeiro do futebol, lá no começo desse retorno, que é a favor da torcida no estádio, e tá aí. Depois de passar por um vexame, tomar uma goleada do Del Valle, vai ter que enfrentar o Barcelona de Guayaquil hoje com 7 desfalques. São eles: Bruno Henrique, Isla, Diego, Felipe Luiz, Michael, Mateuzinho e Vitinho. E eu queria, já pulando para o Flamengo e querendo falar sobre toda essa situação que tem acontecido, a gente sabe das escolhas questionáveis e bem equivocadas da diretoria, e que tudo isso gera uma grande antipatia do público brasileiro, mas eu queria falar do jogo do Flamengo em si. Foi bem surpreendente assistir a goleada, porque nos programas esportivos, aqui no canal, antes do retorno da Libertadores, quando a gente discute, sempre tem aquela famosa e grandiosa pergunta que vira título do vídeo, não sei o que é. Quem será o vencedor da Libertadores? Quem é o grande favorito? Qual é a sua aposta? E aí sempre vem Flamengo, que, pelo que eu notei, era unanimidade e não injustamente. Um time que é o atual campeão, que tem um elenco muito qualificado, que a gente sabe da qualidade, que a gente sabe da capacidade, mas que perdeu o seu técnico. Mas até aí, beleza, o Flamengo foi atrás de um cara com um pensamento diferenciado, que não era brasileiro, aquela coisa. E aí o que a gente viu?
Uma característica muito forte que o time do Jesus tinha, e que era o que impressionava, era o quanto o Flamengo sufocava, a pressão que o Flamengo fazia na saída de bola ou quando perdia a bola lá no campo adversário. Porque o time adversário já estava cansado e o Flamengo ia para cima, tentava buscar a bola, recuperar e sempre em direção ao gol, não cansava nunca. Fora isso, era um time muito versátil, em que os jogadores conseguiam trocar de posição e confundia a defesa adversária. Então a diretoria do Flamengo foi lá, na ausência do Jesus, e buscou um cara que tem um pensamento do jogo posicional, que muda muito do que era feito dentro do Flamengo. E aí quando a gente vai discutir o que aconteceu no jogo do Del Valle, que foi aquela coisa, quando eles perceberam que ao quebrar a primeira linha, eles tinham um campo aberto para alegria deles, com uma seta direcionada ao gol, assim, ó, vai lá e faz, se diverte, ficou muito fácil. Se você para o jogo em alguns lances, você consegue ver a distância do jogador do Flamengo para o jogador do Del Valle na marcação. Como essa situação era extremamente diferente do que acontecia antes com o Flamengo. Tirando as vezes que o Gerson pegou a bola, tentou achar um passe e não conseguia. Algumas vezes porque os seus companheiros estavam ocupando a mesma posição dentro de campo. E aí a torcida fica, nossa, esse time tá mal treinado. Isso me faz pensar em algumas coisas. A primeira é sobre quem a gente culpa nessa situação. Eu não digo culpar, vamos colocar em julgamento isso daqui, mas para entender um pouco da situação. Porque existe a opção do Domenech ter essa ideia de jogo e não saber colocar na prática ali com seus jogadores. E aí, ok, não sabemos se é o caminho, ele se manter nesse trabalho por muito tempo, ou se é simplesmente uma questão de comunicação. Ele sabe como colocar aquilo na prática, mas aquilo não é assimilado pelos jogadores. Porque é o seguinte, tem uma questão de cabeça dura de um técnico que chega e assume um time pronto. O Flamengo era um time pronto, já jogava bem, claro que com a volta dos jogos, por causa da pandemia, era um time que apresentava questões físicas, mas mentalmente é um time que acabou de ser campeão, que jogava junto e que precisava de algumas orientações, mas que para todo mundo claramente seguiria um caminho vitorioso. Quando ele chega num calendário brasileiro que já é apertado e que num ano como este é uma loucura como os jogos se sobrepõem assim, ele tentar colocar esse jogo posicional para já obter o resultado é impossível. Porque é um tipo de jogo que exige muito treinamento, muita concentração, e você não tem tempo para fazer isso. Então, eu fico questionando sobre a escolha da diretoria em fazer uma mudança drástica, que está bem aparente agora, e também do técnico de não querer tirar um pouco o pé, de ok, temos um time pronto, vamos utilizar as melhores características de cada jogador em suas posições. Onde você performa melhor? Beleza, vamos lá. E você? Beleza, vamos lá. E aos poucos colocar as alterações do seu estilo de jogo, do seu pensamento, e aí testando, colocou isso, funcionou? Não funcionou, vamos treinar mais. Depois a gente faz outra mudança, que seria um pouco inteligente para o cenário que a gente vive hoje. E aí um outro ponto, que é realmente aceitar que você não precisa destruir o que foi feito para construir algo novo. Porque a situação do Flamengo agora é uma só. Tudo que era feito foi destruído e nada foi construído. Então só fica nesse desespero, o que aumenta a pressão. E aí, em meio a tudo isso que já acontece, numa questão técnica/tática ali, tem os desfalques, que não só prejudicam o time na Libertadores, como também no Brasileiro, porque o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. E aí, quem entra em campo? O que se faz em um confronto que já virou uma pequena guerra particular ali nos últimos anos, dentro do cenário brasileiro. Então toda a situação do Flamengo é preocupante porque tudo isso se converte em pressão. Pressão em cima dos jogadores, pressão em cima do técnico. E aí tem um ponto a mais. O Jesus ele era um filtro entre a diretoria, que sabemos que é uma questão problemática no futebol brasileiro em vários clubes, e o elenco. Então o Jesus ele protegia o seu grupo, fazia com que eles estivessem blindados em prol do jogo, do campo, e ele lidava com as situações da diretoria. Ele botava o peito ali na frente e falava, bom, daqui pra cá eu que cuido, ninguém se mete. E isso já tá parecendo que tá virando uma confusão de novo.
Por isso que muito se fala sobre não conseguir criar hegemonias dentro do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, ele tem gestões terríveis. Então você não consegue ter um time vencedor e fazer com que isso se transforme em um pensamento tranquilo, com clareza, para se manter por muitos anos. Não se vê isso. Ainda que no Flamengo todo mundo falou, olha, vai durar mais, porque tem dinheiro, tem tranquilidade, o elenco tá feliz. Mas aí essa saída do Jesus desmorona tudo. Não só dentro de campo, mas como a relação era estabelecida e cuidada no extracampo. E isso me faz pensar que vai chegar um ponto que, se continuar degringolando aí, os jogadores vão começar, olha, um elenco bom, né, elenco caro, vou ali dar uma voltinha na Europa, recebi uma proposta aqui, acho que é melhor sair antes que as coisas piorem. E aí, enfim, o trabalho vai ruir de uma forma absurda. Minha cabeça fica muito pensando nisso, então eu queria saber de vocês essa coisa, o que vocês acham que vai ser do Flamengo? É um momento assim pontual, mas que dá pra virar essa chave? Vocês acreditam no trabalho do Domenech? O que pode ser feito nessa situação agora? Porque o Flamengo vai enfrentar hoje um time que não venceu nenhum jogo, né? O Barcelona de Guayaquil ali. Então, não é só obrigação ganhar, porque já tem que ganhar. É mostrar alguma coisa em campo. Porque depois do vexame que passou, tem que dar uma esperança ali pro torcedor de que alguma coisa vai melhorar. Só que é ter que dar essa resposta com vários desfalques. Então é tudo uma grande confusão que está se transformando numa bola de neve. Mas eu queria saber muito a opinião de vocês. É isso. Comentem aqui embaixo, deem like no vídeo, se inscrevam no canal. Vamos voltar a fazer isso daqui crescer como estava crescendo antes. E é isso, uma notícia que eu queria dar pra vocês é que eu tenho visto que as lives têm funcionado muito no YouTube. Então o que eu vou começar a fazer aqui no canal é live pós-jogo e tal. Então eu espero que vocês curtam. Assim que for ter a primeira, eu vou avisá-los. E é isso, certo? Bom, pessoal, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.